E aí, pessoal, sou o professor Geraldo Girardi. Esse canal de matemática busca resolver questões de concurso, Enem, para ajudar vocês aí na aprovação, certo? Se vocês gostarem desse conteúdo aqui, dê um like, compartilhe com os amigos, para que a gente possa seguir junto nessa jornada aí rumo à aprovação, beleza? Essa questão aqui é do concurso para técnico judiciário do Tribunal de Justiça do RS. Quantas frações diferentes podem ser formadas, tendo como numerador e denominador os números primos menores que 15 e distintos entre si? Então, a fração, pessoal, sempre a gente tem dois números, certo? O numerador e o denominador, dois números. Ele fala em números primos, né, pessoal? O que é um número primo? Número primo ele é aquele que é divisível por um, certo? E pelo próprio número, certo? E ele também, outra propriedade dele é que esse número tem que ser maior que um, certo? Então o que acontece aqui, pessoal? Vou diminuir um pouquinho aqui só para deixar melhor. Beleza. Nós temos aqui uma situação que é o seguinte, ele fala que números primos menores que 15. Então, um não entra porque tem que ser maior que um. Então, números primos, certo, pessoal? Menores que 15, o 1 não entra, o 2 vai entrar. O 2 só divide por 1 por ele mesmo, o 3 também. O 4 dá para dividir por 2, então não entra. O 5 também só por 1 e pelo próprio 5. O 6 dá para dividir por 2, não entra. O 7 entra, dá para dividir por 1 e por 7, só. O 8 dá para dividir por 2, por 4 não entra. O 9 dá para dividir por 3, o 10 por 2 também não entra como primos. O 11 sim, só dá por 1 e pelo próprio 11. O 12 dá por 2, dá por 6, né? Dá por 4, então não entra. O 13 entra. O 14 dá para dividir por 2. E o 15 menor que 15. Então o último número primo que a gente tem menores que 15 são esses seis aqui. E aí ele fala que são distintos, ou seja, o A tem que ser diferente do B. Beleza, então vamos ver. Bom, interessa a ordem? Sim. O que significa isso, pessoal? Como eles têm que ser distintos, por exemplo, 2 sobre 3 é diferente de 3 sobre 2, ok? Então, são distintos. Eu não posso ter, por exemplo, ó, 3 com 3, não daria para fazer, porque o A tem que ser diferente do B, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então seria arranjo, porque ele interessa a ordem, então isso aqui vai virar um arranjo, uma combinação, análise combinatória, né? Combinação seria quando não importa a ordem. Aqui interessa, então a gente tem o arranjo. Arranjo de 6 números, né? 2 a 2. Por que 6? Porque são 6 números primos, de 1 até 15, menores que 15. Entendeu aí, pessoal? Se não, coloca um comentário aí que depois eu retorno para vocês. Então, como é que a gente calcula um arranjo? Né? Um arranjo sempre é NP a P. Vai ficar N fatorial sobre N menos P fatorial, certo? O nosso N aqui é 6, certo? O nosso N é 6 e o P é 2. Então fica com 6 fatorial dividido por N menos P. 6 menos 2 fatorial. Essa aqui é a quantidade de frações que a gente vai conseguir com esses 6 números primos, com números distintos. Então ficaria, como é que é o n fatorial, né, pessoal? O n fatorial, pega o n e vou sempre subtraindo 1 até chegar no valor 1. Então seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 menos 2 é 4 fatorial, certo? 4 fatorial, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Entendeu até aqui, pessoal? Não coloca nos comentários que eu retorno. Então aqui dá para cortar, ó, 4, 3, 2, 1 com 4, 3, 2, 1. 6 vezes 5, 30. Então nós podemos fazer 30 frações com os números primos menores ou iguais, menores que 15, distintos, certo? Um A diferente de B. Isso aí fecha a nossa letra B, tá, pessoal? B de braço aqui. Então, se vocês foi feito em 2017, a questão 28 é a seguinte, ó. Tomando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Quantos números pares de 4 algarismos podem ser formados? Então, números pares, 1, 2, 3, 4. Então ele quer saber os números pares, ok, pessoal? Para um número ser par, ele tem que terminar, né, com um número par atrás aqui. Então, quais são os pares que eu tenho? O 2, o 4 e o 6. Esses aqui são os números pares, né, pessoal?
Então eu só posso ter aqui, por exemplo, o 2 para separar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, para separar, eu posso ter o final 4 e aqui o final 6. Porque se ele for 1, vai ser ímpar. Se ele for 3, vai ser ímpar. Se for 5, ímpar. Se for 7, ímpar. Para separar, ele tem que terminar com um número par. Ok? Entendeu aí? Se não, coloca aí nos comentários que eu respondo para vocês. Ok? Bom, pessoal, interessa a ordem? Sim. Por quê? Porque se eu tiver esse número aqui, por exemplo, 1, 3, 5, 2, ele é um número, né, pessoal, diferente, né, do 1, 5, 3, 2, né? Então a ordem faz, deixa eu fechar só um pouquinho, a ordem faz a diferença aqui, ok? Então, quando faz a diferença, né, essa é importante a ordem, quando a ordem interessa, né, pessoal, é importante, a gente acaba usando o arranjo, certo? Na nossa análise combinatória. Bom, então como é que nós podemos pensar, pessoal? Vamos supor, nesse caso aqui do 2, a gente fixa o 2, então o 2 já não vai, ele fala ali em números distintos, não pode repetir, então o 2 está fora, certo? O 2 está fora. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números para jogar em 3 posições. E como interessa a ordem, é arranjo. Então aqui seria arranjo de 6, 3 a 3. Ok? Fixando o 2. Se não entendeu, coloca um comentário que eu respondo para vocês na sequência aí, pessoal. Agora aqui, pessoal, ó, se eu tenho o final 4, quem fixa aqui é o 4 no final. O 4 não pode permanecer entre esses três para ser distinto. Então, eu continuo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 3 posições. Então, aqui vai ser também arranjo ó, de 6 números, 3 a 3, certo? E a mesma coisa vai acontecer quando nós tivermos o final 6, certo? No final 6, para separar, o 6 não vai poder participar dessas 3 lacunas para não ficar número repetido. Tem que ser número distinto. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, vai ser arranjo de 6, 3 a 3. Como é que a gente calcula um arranjo, pessoal? Arranjo sempre calcula por n números, P é P. É n fatorial sobre n menos p fatorial. Fatorial de um número, pessoal, é a multiplicação do número pelo antecessor, pelo antecessor, pelo antecessor, até multiplicar por 1. Ó, n menos 1, n menos 2, né? Até 1. Então, por exemplo, fatorial de 4, né? Vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 2 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Ok? Então, nesse nosso caso aqui, ó, o nosso n, ó, o n é 6 e o p é 3, certo? Então, como é que a gente calcula? Arranjo de 6, 3 a 3. Vai ser 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Então, vai ser 6 fatorial sobre 3 fatorial. Então, fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Se não entendeu aí, dê um like e me coloca ali no canal para que eu possa ajudar vocês aí, pessoal. Ó. Então, 3 vezes 2 vezes 1, eu posso cortar aqui em cima. Ó. Vai ficar 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, aqui significa que eu posso fazer 120 números. Aqui é o mesmo cálculo, 120. E aqui também é 120. Então, no total, somando tudo, vão dar 360 números distintos, né? Pares com esses 7 números. Aí fecha a nossa letra C de Tribunal de Justiça. Ok, pessoal. A questão 29 fala o seguinte, ó. Uma locadora de automóveis oferece 2 planos de aluguel para seus clientes. Então, o plano A, pessoal, nós temos o plano A e o plano B. O plano A, diária de 120 com quilometragem livre. Então, aqui, ó, é R$ 120
por dia. E a quilometragem é livre, tu anda quanto quer. E aí, o plano B, a diária é mais barata, é R$ 90 por dia, né? Mais R$ 4 por quilômetro rodado. 40 centavos, desculpa, por quilômetro rodado. Então, cada quilômetro andar 40 centavos. Alugando um automóvel nessa locadora, quantos quilômetros precisam ser rodados para que o valor do aluguel do plano A seja igual ao aluguel do plano B? Certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos uma reta, certo? Ó, reais por quilômetro, 40 centavos mais a diária. Então, se a gente fosse estabelecer aqui, não precisa fazer o gráfico, só precisa entender melhor. Ó. Eu tenho aqui ó, o valor em real para ser pago, certo? E aqui vou botar o X, seria aqui o tempo, né, pessoal, em dias, certo? No plano A é R$ 120, ó, então ele é uma reta, certo? 120. Então, nosso Y do plano A, ele é igual a 120, ok? O plano B é R$ 90 por dia mais 40 centavos por quilômetro. Então, se nós temos aqui, pessoal, uma reta, ó, o Y do B, né, vai ser o quê? Nós temos o A vezes o X mais o B. Isso é a equação reduzida da reta. O A é o coeficiente angular, é a declividade da reta, e o B é o coeficiente linear, onde corta o eixo do Y. Então, nós teríamos aqui R$ 90 por dia, é onde ele passa. Se eu não andasse com o carro, né, alugasse, não andasse nada, ele cortaria aqui em R$ 90, ó. E à medida que eu vou andando, eu vou pagando mais. Então, em que taxa a gente paga mais? De 0,4, ou seja, 40 centavos por cada quilômetro que eu andei aqui. Certo? Que não é tempo aqui, desculpa, é quilômetros. Desculpa, aqui é quilômetros, certo? Quilômetros por dia. Tá? Então, eu vou pedir que eu vou andando mais, vou cortando e ele vai cortar aqui. Se eu andar pouco, né? Poucos quilômetros, vai valer a pena fazer o plano B. Se eu andar muito, né? Como isso aqui é diária livre, eu vou pagar um valor maior que o A num certo momento. E ele quer saber qual é esse momento aqui, ó. Certo? Ele quer saber o quantos quilômetros precisa ser rodado. Ele quer saber esse valor de X aqui, certo? Onde é que eu pagaria a mesma coisa com o A e com o B, certo? Vocês não precisam fazer o gráfico, só para vocês entenderem. Ó. O A, ele paga 120 direto, independente de quantos quilômetros ele andar. No B, não, ele paga mais barato, 90, mas cada quilômetro que ele anda, ele paga 40 centavos. Então, como é que eu faço essa conta? A gente quer saber o valor de X quando o YA for igual ao YB, certo? O valor pago, né? Então, no plano A, eu vou pagar sempre R$ 120. Esse é um valor fixo, independente da quilometragem. Pessoal, se não entendeu, coloca nos comentários aí que eu respondo para vocês. O B é diferente, ó. O B eu pago 40 centavos por quilômetro mais 90. Então, o que ele quer saber? Esse valor de X, ó. Então, basta ó, isolar o X. Esse 90 está somando, passa para lá subtraindo. 120 menos 90 igual a 0,4 vezes X. 120 menos 90 dá 30. Igual a 0,4 vezes X, certo? Então, 30 dividido por 0,4 vai ser o valor de X, né? Então, 3 por 4 é 7. 3 quartos é 0,75, né? Então, aqui nós vamos fazer vezes 10, porque aqui é 0,1. Então, se vocês dividirem 30 por 4, né, pessoal, vai dar 75 quilômetros. Então, se eu dividir aqui, ó, 30 por 0,4, eu corto a vírgula aqui e acrescento um zero aqui, ó, 7 vezes 4, 20, mais um zero, né? Tenho 30 e mais um zero. Então, 37 vezes 4, 28. Vai 2, vai 20, 5, 0. Então, 75 quilômetros. Então, esse valor aqui, ó, no valor 75 quilômetros, eu vou ter o mesmo valor pago no A e no B. Ou seja, até 75 quilômetros vale a pena contratar o B. Depois de 75 quilômetros, valeria a pena contratar o A, porque daí aqui vai continuar subindo e aqui a quilometragem não está incluída, ok, pessoal? Então, aí seria a nossa letra
D de Dinamarca, essa questão aí. Tá? Técnico Judiciário, concurso do Tribunal de Justiça de Porto Alegre, questão 30. A questão diz o seguinte: a tabela abaixo mostra a produção de arroz, feijão, milho, soja e trigo em 1.000 toneladas da safra 2015-16 e 2016-2017, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul. Considerando os dados da tabela acima dessas safras, né, pode-se afirmar que, então vamos para a letra A. A letra A fala o seguinte: feijão e trigo tiveram diminuição na produção, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil. Então vamos pegar a tabela do Brasil. Então vamos pegar o feijão, né? Vou pegar aqui Brasil, feijão, certo? Feijão 2015-16, 2.512,9 toneladas. 1.000 toneladas, certo? Vou botar assim, só para não confundir. Ali o enunciado fala ali 1.000 toneladas. Para 3.390,8. Então aqui, pessoal, claramente não teve uma redução, né? A gente teve um aumento. Então aqui a letra A já está errado. Podemos tirar fora, nem fazer mais cálculo aí, não perder nosso tempo. Vamos lá. Letra B, pessoal. O aumento da produção de milho no Rio Grande do Sul é proporcionalmente maior do que o aumento da produção de milho no Brasil. Então vamos lá. Milho. Vamos botar aqui no RS. E vamos olhar aqui milho no Brasil. Acho que aqui vai ficar pequeno. Eu vou reduzir só um pouquinho aqui o tamanho do nosso enunciado, só para poder fazer as contas. Beleza. Vamos lá então. Milho no Rio Grande do Sul. O aumento da produção, até que foi no Rio Grande do Sul, passou de 5.892,7, né? Foi para 6.085 direto. E no Brasil passou de 66.530 para 93.835. Então, aqui, pessoal, não precisa nem fazer conta, né? Poderia fazer a divisão de um por outro para ver, vai dar 1, alguma coisa, né? O cálculo, mas dá para ver claramente, né, pessoal? Essa questão aqui, ó. O milho no Rio Grande do Sul é provavelmente o crescimento, não, aqui passou de quase 5.900 para 6.000. Então subiu 100 toneladas aqui, ó. 100.000 toneladas, né? Num total de quase 5.900. Foi muito pouco. Aqui cresceu, ó, mais de 30%. Né? Aqui vai dar uns 30%. Em torno, eu até fiz a conta aqui, deu 41%. Então deu um baita de um aumento, certo? E aqui vai dar um aumento uns 3%. Eu fiz a conta aqui só para fazer, mas aqui daria uns 3% de aumento daqui para cá. Daqui para cá, 10% é 6.600, né? 20% é 13.200. Então mais 66 dá 79 e pouco. Então cresceu muito mais. Então essa aqui também está errado. Ele fala que no Rio Grande do Sul cresceu proporcionalmente maior, foi muito menor, e não maior, foi muito menor aqui o aumento. Certo? E não maior. Então aqui também, né, foi menor. Aqui nós estamos errado, a letra B também está errada. A letra C, pessoal. O percentual de aumento de soja no Rio Grande do Sul e no Brasil foram iguais. Então vamos pegar soja no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então vamos pegar aqui soja no Brasil. Tá, pessoal, a gente botaria ali soja no Brasil. Então foi de 95.434,6 para 113.923,1. E no RS foi de 16.201,4 para 18.713,9. Tá? Duas maneiras de fazer. Ou fazer a divisão desse por esse, ou fazer a diferença, né? Desse para esse e ver em relação a esse valor quanto foi essa razão. Certo? Vamos fazer por regra de 3. Se vocês fizerem essa conta aqui, pessoal, dividirem ó, esse por esse, ó, nós vamos ter no Brasil, ó, 1,19. 1,197, Então teve um crescimento de 19,37%, porque o 1 já é o próprio valor de baixo, certo? O aumento foi esse valor, 0,1937, que passando para percentual, a gente multiplica por 100. Se não entendeu aí, me coloca aí nos comentários que eu retorno para vocês. E se eu fizer essa divisão aqui, pessoal, nós vamos obter 1,155, ou seja, o 1 já é o próprio 16.201,4, então ficou 15,5%. Os percentuais são diferentes. Cresceu mais no Brasil do que no Rio Grande do Sul. Então a letra C também, certo, pessoal? Também está errada. Né? A gente consegue visualizar isso. Ó. Aqui, por quê? Porque esse aumento aqui, ó, de 18.500, né?
é maior em 95 mil do que esse aumento aqui de 2.500 em relação a 16, tá? Letra D. A letra D fala o seguinte: o aumento da produção de arroz no Rio Grande do Sul é proporcionalmente maior do que o aumento da produção de arroz no Brasil. Então vamos ver o arroz no Rio Grande do Sul. Então arroz no RS, arroz no RS. Passou de 7.356,6, passou para 8.613,0. E no Brasil foi 10.603 para 12.129,9, certo? Então, no arroz, se a gente fizer essa conta aqui, ó, 8.600 dividido por 7.356, a gente vai obter aqui, ó, 1,144, que é 14,4%. Isso foi o crescimento do arroz no Rio Grande do Sul, certo? E essa conta aqui, 12 dividido por 10,57, vai dar 1,17% aproximadamente. Então, que isso aqui é 1,17 a 17%. Então, o aumento da produção foi aqui do RS, né? Desculpa, aqui do RS, e aqui é do Brasil. Eu inverti aqui, desculpa. Aqui eu inverti. Então aqui primeiro é do Brasil. Eu peguei a primeira ali, a primeira é do Brasil. Então no Brasil foi 14,4% e no RS foi 17%. Então no RS a gente teve um crescimento maior. Então a letra D está correta. Então vocês podem fazer também pela diferença, né, pessoal? Esse menos esse vai dar um valor aqui, X, né, de aumento. Em relação a quem? Em relação, eu tenho 100%, ó, é o 7.356, certo? Esse menos esse vai dar um valor X. Aí eu boto para ver qual é esse valor de percentual. Ou dividir esse por esse, vai dar esse número aqui. Aí a gente sempre coloca o 1,144, por exemplo. O que está depois da vírgula é o aumento. Esse 1 já é o próprio valor de onde eu parti. É que nem assim, eu ganho 1.000. Passei a ganhar 1.200, eu dividi 1.200 por 1.000, dá 1,2. O 1 já era os 1.000 que eu ganhava. O 0,2 é 0,2, que em percentual, vezes 100 dá 20%. Foi 20% do meu aumento. Ok? E na letra E, pessoal, os percentuais de diminuição na produção de trigo no Rio Grande do Sul e do Brasil são iguais. Então vamos olhar o trigo. Trigo no Brasil. Trigo no Brasil passou de 6.726,8 para 5.205,6. Certo? Então, se a gente dividir esse por esse aqui teve 77, foi 77,4%. Esse valor aqui é 77,4% desse. Então, aqui teve uma redução, né, pessoal, de 22,6% no Brasil. E no Rio Grande do Sul, ó, o trigo, deixa eu botar aqui do ladinho, fica melhor. No Rio Grande do Sul, o trigo, ó, ele passou de 2.497 para 1.634. Então esse valor aqui, ó, é 0,65. Esse valor aqui, ó, vezes 0,65 dá esse valor. Então teve uma redução de 35%. Enquanto no Brasil foi 22%. E ele fala que no Rio Grande do Sul e no Brasil são iguais. Não são. Né? Aqui no Rio Grande do Sul deu 35% e no Brasil foi 22,6%. Então a letra E também não está certa. Vamos resolver essa questão técnico-judiciária do Tribunal de Justiça. Questão 31 fala o seguinte: na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, foram obtidos os dados da taxa de desocupação da população em idade para trabalhar. E esses dados em porcentagem encontram-se indicados na apresentação gráfica abaixo, ao longo do trimestre de 2014 a 2017. Dentre as alternativas abaixo, assinale que apresenta a melhor aproximação para o aumento percentual da taxa de desocupação do primeiro trimestre de 2017 em relação à taxa de desocupação do primeiro trimestre de 2014. Então nós queremos ver esse aumento. Pessoal, a gente quer saber qual é que foi o aumento percentual. 2014, nós temos ali, se vocês olharem no gráfico ali, nós temos 7,2%, certo? No primeiro trimestre de 2017, temos 13,7%, certo? Então, isso quase dobrou, né, pessoal? Se vocês olharem, porque o dobro seria 14,4%, certo? Como é que a gente faz a conta? Então, quanto aumentou aqui em percentual, né, pessoal? Qual é que foi esse aumento em percentual? A gente teria que fazer
13,7 menos 7,2. Aqui ficou 7 menos 2, 5. 13 menos 7, 6. Então foi 6,5%, certo? Absoluto. Né? Então, os 7,2%, que corresponde ao primeiro trimestre de 2014, é o nosso 100%, ok? Esse é o partido aqui. E quanto foi o aumento daqui para cá? Absoluto, 6,5%. Então, 6,5% corresponde a X. Pessoal, se vocês não entenderem aí, coloquem nos comentários que eu retorno para vocês. Então, aqui uma regrinha de 3, né, pessoal? A gente vai fazer a multiplicação aqui, ó, em X, ó. Então, eu vou ter 7,2 vezes X igual a 6,5 vezes 100. Então, 7,2x igual a 650. Então, 7,2 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. 650 dividido por 7,2. Ok? Então, 650 dividido por 7,2, eu vou tirar essa vírgula, certo? E vou acrescentar um zero aqui. Então, aqui vai dar 9 vezes 2, 18. 9 é 7, 63 com 1, 64. Certo? Aqui vai dar 2. E vai baixar o zero. Não vai dar para dividir, certo? Aqui vai dar 0. E eu vou botar o 200 aqui. Então, aqui, 2 vai dar 144, né? Aqui vai dar 56. Baixa mais um zero. 8 vezes 7, 57, vai em torno de 7. Então, 90,27%. Então, esse aumento foi de 90,27%. Então, 90,27% é a letra E de Equador. Então, bastaria aqui, né, pessoal, a gente ver quanto foi esse aumento em percentual absoluto, e a gente parte do 7,2, 2014, ó, que é o 100%. Então, se 7,2 é 100, esse aumento de 6,5 corresponde a quanto? 90,27%. Ajuda aí, ok, pessoal? Vamos resolver então a questão 32 do concurso do Tribunal de Justiça para técnico judiciário. A questão diz o seguinte: considere um triângulo retângulo de catetos medindo 3 e 5 metros. Então eu tenho um cateto de 3 e um cateto de 5 metros, ok? Um segundo triângulo retângulo semelhante ao primeiro. O que é semelhante? Que ele é proporcional, ok? Os tamanhos são proporcionais. Cuja área é o dobro da área do primeiro, terá como medidas os catetos em metros. Então aqui eu tenho uma área A. Depois eu vou ter aqui, pessoal, um outro triângulo. Que eu tenho uma área 2A. E se ele é proporcional, pessoal, significa que o crescimento dos catetos vão ser proporcionais. Então, se eu vou ter aqui, vou ter 5 vezes um valor, vou chamar de A. E aqui eu vou ter 3, vou chamar o valor de A. Vai aumentar proporcional, por isso ele é semelhante. Ok, pessoal? Certo? Ele quer saber quais são essas medidas aqui, quanto vale essas medidas aqui. Certo? Aqui a gente sabe como é que é a área de um triângulo, né, pessoal? É base vezes a altura sobre 2. Ok? Se não entendeu aí, pessoal, coloca no comentário que eu respondo para vocês. A base é 5, a altura é 3, dividido por 2. 5 vezes 3, 15, dividido por 2, ok? Essa é a área do meu triângulo. Esse triângulo aqui, ó, vale 2 vezes aquela área. Então, 2A, ó, vai ser o quê? 2 vezes 15 sobre 2, ok? Porque ele diz que é o dobro. 2A, certo? E a área, como é que a gente calcula? Vai ser 5A vezes 3A dividido por 2. Porque é a área da base vezes a altura sobre 2. Então, esse 2 aqui, ó, com esse 2 nós cortamos, certo? Então, nós vamos ter o que aqui? 2 vezes 15, 30. 5 vezes 3, 15. A vezes A ao quadrado. Então, 15 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Certo? Se você não entendeu, coloca aí nos comentários que eu retorno para vocês. Então, A ao quadrado é 30 sobre 15.
Então a gente pode dizer que A ao quadrado igual a 2. Quanto é que eu sei quanto é o A? Tiro a raiz, ó. Quando eu tenho um número ao quadrado e outro número do lado, eu vou tirar a raiz de ambos os lados, ó. Raiz quadrada de A ao quadrado é o próprio A, certo? Quando é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar A ao quadrado A. E raiz de 2. Então os catetos quem são? Um cateto aqui é 5A. Então vai dar 5 raiz de 2. E o outro cateto, ó, é 3A, que vai dar 3 raiz de 2. Certo? Vamos confirmar se vai dar certo aqui, nossa conta. Como é que a gente testa? A gente vai dizer que a área do novo triângulo aqui vai ser 5 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2, base vezes altura sobre 2, certo? E raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então aqui eu corto esse. 5 vezes 3, 15. É o dobro desse aqui, que era 15,5. Ok? Então aqui a gente consegue ver que dobrou a nossa área. A batalha, certo? Okay? A questão do 33, Tribunal de Justiça Técnico Judiciário. Considere um mapa cuja escala é 1 para 20 mil. Ou seja, a gente reduziu o tamanho do real para o desenho em 20 mil vezes. Com uma régua colocada nesse mapa, obtém-se 10 centímetros das cidades A e B. Então eu tenho aqui entre as cidades A e B, eu tenho 10 centímetros no mapa. A gente quer saber em quilômetros na real. Na realidade, quantos quilômetros tem a distância entre essas duas cidades, ok, pessoal? Então, se eu tenho 10 centímetros e a gente multiplicou isso, reduziu 20 mil vezes, é vezes 20 mil, ok? Então aqui é 2, 10 na 4, vezes 10 vezes 2 vezes 10 na 1, 2, 3, 4. 10 na 4, ou seja, 2 vezes 10 na quinta. Multiplicar a potência de mesma base, conserva essa base, soma expoente, que vai ser 1, 10 na quinta. Isso aqui centímetros, certo? Se tiver dúvida aí, coloca no comentário que eu retorno para vocês. Bom, pessoal, nós temos assim, ó, nós temos milímetros, centímetros, decímetros, metros, depois eu vou botar quilômetros, certo? Aqui, cada vez que a gente multiplica por 10 na menos 1, até achar os metros, e aqui dos metros para quilômetros, 10 na menos 3, certo? Então eu vou ter 2 vezes 10 na quinta, vezes 10 na menos 1, menos 2, menos 3, né? Então nós vamos ter 10 na menos 1, vezes 10 na menos 1, vezes 10 na menos 3. Certo? Então, multiplicar a potência de mesma base, conserva-se a base, soma expoente. Menos 3, menos 1, menos 4 e menos 5. 5 menos 5, 0. 10 na 0 é 1. Isso aqui nós vamos achar 2 quilômetros. Ok? Então, isso aí fecha a letra C de Canadá. A questão 34 do concurso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para técnico judiciário, a questão diz o seguinte: nos sistemas de coordenadas cartesianas da figura abaixo, encontram-se representados o gráfico da função do segundo grau, definida por f de x, e o gráfico da função de primeiro grau, que é a reta g de x. Então aqui, pessoal, nós temos a g de x, que é a do primeiro grau, e a f de x, que é a do segundo grau, que é a parábola, certo, pessoal? Então f de x é a parábola e g de x é a nossa equação da reta, equação linear. Os valores de x, soluções da equação f de x igual a gx. A gente quer saber esses valores aqui, ó. Esse e esses valores aqui, os valores de x, tá? Quanto vai valer aqui? Quanto vale aqui, quanto vale o x, certo? Pessoal, para a reta a gente precisa só de 2 pontos, e nós temos os 2 pontos, ó. Temos o ponto este e ponto aqui. Então vamos para a equação da reta, equação da reta. O que acontece? Nós temos o ponto aqui, ó. Aquele ponto 1 ali é 0 no x menos 1 no y, certo? Ponto 0 no x, ó. No x 0. E o y sempre é na vertical. Então aqui nós temos o eixo do x, da abscissa, e aqui o eixo da ordenada y, certo? E o ponto 2 lá em cima, ó, pessoal, da reta, ó, nós temos aqui, ó, o ponto P2, ó. É o ponto 2 no x, 3 no y. E aqui é o ponto
P1. Então, com os dois pontos, a gente pode calcular o coeficiente angular, ó, porque a reta é assim, ó, é AX mais B. O B é menos 1, ó, onde o A é 0, o X é 0, certo? Então, a gente já sabe que é menos 1. O A é a variação, é a inclinação dessa reta, é a tangente desse ângulo que ela faz com a horizontal, certo? E o crescimento dele é constante. Então, nós temos, quanto é que é o A? É y2 menos y1 sobre x2 menos x1. É a variação no y pela variação no x. Então, vou pegar do y. 3 menos menos 1, ó. y2 menos y1. y2 menos y1, que é menos 1. Sobre x2 menos x1. x2 é 2, x1 é 0. 3 mais 1 dividido por 2 dá 4 por 2 dá 2. Ok? E o ponto B, ó, é onde o x é 0. Certo? Então é menos 1. Então o nosso valor da nossa reta y, que a gente chamou aqui de g de x, né, pessoal? Vai ser ax, então vai ser 2x menos 1. Esse é o valor da nossa reta g. Ok? Então a gente pode testar aqui, ó. Para valor x igual a 0, ó, 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Se o x é 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2, 3. Fechou. E a parábola, pessoal? Tá? A parábola a gente tem que descobrir também a equação. Então, onde ela corta o eixo dos x são as raízes, né? Então, eu tenho duas raízes, né, pessoal? Eu tenho, porque é uma equação de segundo grau. Então, eu sei que se a raiz for a e b, eu sei que x menos a vezes x menos b vai ser a minha f de x, ou seja, a minha equação da parábola, ok? Então, vamos lá, f de x vai ser x menos a, quanto é que é aqui? Menos 2, vezes x menos b, 2. Aqui tanto faz eu chamar de a ou b, né, pessoal? Trocar, tanto, não vai dar problema na multiplicação. Então, a minha f de x vai dar x mais 2 vezes x menos 2. E aí a gente faz o chuveirinho, né? A nossa distributiva. Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Pessoal, se você não entendeu aí, coloca aí nos comentários que eu retorno para vocês. Então, a nossa f de x vai dar x vezes x quadrado. X vezes menos 2, menos 2x, mais 2x menos 4. Então, menos 2x mais 2x dá 0. F de x vai dar x2 menos 4. Então, agora, pessoal, a gente tem a equação das duas. Então, como é que agora eu consigo resolver? Esse ponto aqui, ó, o y vai ser igual das duas, é também nesse ponto. Então, eu posso igualar aqui, ó, onde eu tenho, ó, f de x igual a g de x. Certo? Então, eu vou ter x2 menos 4 igual a 2x menos 1. Passo 2 para lá. x2 menos 2x menos 4 mais 1 igual a 0. x2 menos 2x menos 3 igual a 0. Beleza? Então, agora eu vou ter dois valores de x que isolam e vão dar a raiz dessa equação. Que vão ser aqui, ó. Onde vai ser aqui e aqui. Então, menos b, que é fazer agora a Bhaskara, né? Mais ou menos b quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4ac, sobre, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para não, acho que está cortando um pouquinho, tá. Certo? Sobre 2a, sobre 2. Então, vai dar 2, mais ou menos, raiz quadrada de 4, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 3, mais 12, dividido por 2. Então, vai dar 2 mais ou menos raiz de 16 por 2. 2 mais ou menos 4 dividido por 2. Então, numa raiz vai dar o quê? 2 mais 4 dividido por 2 e na outra 2 menos 4 dividido por 2. Então, aqui vai dar 3 e aqui menos 1. Certo? Então, aqui vai ser menos 1, ó, menos 1 e aqui vai ser 3. Então, fecha a letra E de Equador, ok, pessoal? Então, sintetizando, com os dois pontos aqui da reta, ó, a gente consegue calcular o coeficiente angular e o linear onde ela corta no eixo y. A gente tem a equação da reta. Puf. Com as duas raízes, né?
a gente consegue saber a equação da parábola. Está aqui a equação. Nos pontos de interseção, eu tenho o y igual. Então, o f de x igual ao g de x. Foi o que a gente fez aqui. Ó. Igualei e achei a solução de 2 pontos, que são os 2 pontos onde corta. 13 menos 1. Tá, ok, pessoal? Se vocês gostaram, o vendedor recebe um salário mensal composto de um valor fixo. Então, a parte fixa de R$ 1.300, certo? E uma parte variável, correspondente a 6% do valor das vendas, certo, pessoal? Variável, 6% das vendas obtidas. O salário mensal desse vendedor pode ser descrito por uma equação algébrica f de x em função do valor total de vendas representado por x. A expressão algébrica que pode representar o salário deles é... Então vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente pode dizer o seguinte, ó, aqui eu vou botar vendas x e aqui o salário, né, pessoal? Y, certo? Em reais. Ok? Se ele tem um fixo de 1.300, significa o seguinte, se ele não vender nada, ele tem R$ 1.300. Ó. Então ele parte de R$ 1.300 num venda zero. À medida que ele vai vendendo mais, ele vai ganhando um percentual fixo sobre essas vendas. Mas se as vendas aumentarem, aumenta esse salário. Então esse crescimento aqui é linear, porque a taxa é constante. Ok? Essa taxa aqui, pessoal, 6% sobre as vendas, na realidade, ó, é a tangente desse ângulo aqui que corresponde ao coeficiente angular da reta. Ó, y é ax mais b, certo? Então, esse A aqui é a inclinação, declividade dessa reta, que é de 6%. Então, 6% é 6 sobre 100, ou seja, 0,06. Então, ele recebe 0,06 vezes a quantidade que ele vendeu, mais a parte fixa. Ou seja, se ele não vender nada, se x for zero, esse valor vai dar zero, vai ganhar 1.300. À medida que esse x aumenta, eu vou aumentando o meu salário. Por quê? Porque eu dei uma taxa de 6%, né, uma comissão de 6% sobre aquilo que eu vendi. Então, aí, finalizando essa questão, seria a letra A, pessoal. Lá, muito obrigado. Questão 36, técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na figura abaixo encontra-se apresentada uma cinta esticada passando em 3 discos de mesmo diâmetro e tangentes entre si, os discos em preto. Considerando que o diâmetro de cada disco é 8, o comprimento da cinta apresentada é quanto? Então, o diâmetro, né, dos discos aqui é de 8 centímetros, ok? Então, pessoal, a gente pode dizer, ó, se o diâmetro é 8, né, o raio é 4. O raio vai ser a metade do diâmetro, 8 por 2, 4 centímetros, ok? Se vocês não entenderem aí, coloquem nos comentários que eu retorno para vocês. Vamos lá. Então, ó, pessoal, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, nós temos R mais R. Temos R aqui e R aqui, ó. R daqui até aqui, um R, outro R daqui até aqui. Então, esse ponto aqui, ó, é 4 mais 4. Então, aqui é 8. Aqui é a mesma coisa, ó. Daqui até aqui eu tenho R e daqui até aqui eu tenho R. Então essa distância aqui, ó, vai ser R mais R, vai ser 8 centímetros, beleza? E a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho R daqui até aqui e depois R daqui até aqui. Então aqui eu também tenho 8 centímetros, beleza? Então o comprimento dessa... cinta, né? A cinta vai ter qual comprimento? A cinta vai ser 8 vezes 3, porque eu tenho 8 mais 8 mais 8, beleza? Beleza. Mas, se não entender, coloque no like ali, pessoal, nos comentários que eu retorno para vocês. Agora, essa parte aqui, pessoal, né? Essa parte curva aqui, ó, como é que nós podemos calcular? Ó? Quanto tem daqui, ó? Daqui até aqui. Tá? Vamos lá. Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, então ele tem 60 graus, certo? A soma interna de um triângulo é 180. Como aqui os lados são iguais, é 60. Aqui é 60 e aqui é 60, ok? Pessoal, aqui ó, nós temos um 90 graus, ok? Nós temos 90 graus ali. Do raio aqui, ó, certo? Onde tangencia para esse lado.
Então, eu tenho mais 90 graus. Então, quanto vale esse raio pequenininho? Ó? Eu tenho total aqui é 180, certo? Eu tenho 60 mais 90 graus, certo? Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser quanto? 180 menos 90 menos 60. Vai ser 30 graus, certo? 30 graus. Beleza? Então, quanto vale a corda, a cinta, né? Que ela vai abraçar daqui, ó, até aqui, ó. Ela vai ter aqui 90 graus, certo? Ó, 90 graus mais 30. Então, ela vai ter 120 graus, beleza? Nesse disco. Aqui, ó, ela vai ter a mesma coisa. Daqui até aqui, ó, ela vai ter mais 120 graus. E daqui até aqui, ó, ela vai ter mais 120 graus, ou seja, 360 graus. Ou seja, ele vai ter o perímetro do disco. Certo? Ó, triângulo equilátero 60, aqui tem 90, são 150. Para 180, faltam 30, que é esse ângulo aqui, ó. Que é a mesma coisa que os demais. A gente fazendo para esse aqui, ó, vale para os outros dois. Então, nós temos 120 graus aqui. Depois, mais 120, fecha uma volta inteira. Então, quanto é que é o perímetro? É 2π vezes o raio. Né? Raio é 4, então vai dar 2π vezes 4. Então, aqui nós vamos ter 24 mais 8π. Eu não sei como é que eles botaram isso, 8π mais 24. Então, isso aqui vai ser o comprimento da nossa cinta. Vai ser letra D de Dinamarca. Muito obrigado. Pessoal, a questão... Se vocês gostarem de judiciário, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, questão 37. Na figura abaixo, a BCD é um quadrado de lado 10. Então aqui nós temos 10, né? Um quadrado de lado 10. Então nós temos as duas arestas valendo 10. Na realidade as 4, eu marquei só duas aqui, certo? E F e H são pontos médios dos lados do quadrado ABCD. E são centros dos 4 círculos tangentes entre si. A área da região sombreada da figura apresentada é. Ok, pessoal? Então, nós podemos fazer o seguinte, ó, pessoal. Se aqui é o ponto médio, ó, então essa distância aqui vale 5, certo? E essa distância aqui também vale 5. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular a área, né, do círculo. Para isso, vamos ter que calcular primeiro essa hipotenusa aqui. Não tem um ângulo, ó, 5. Ó, aqui eu tenho R do círculo, aqui mais um R, certo? Então aqui eu tenho 2 R's, ok? R mais R. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. Então, pela Pitágoras, né, a hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos. Então, 2R mais 2R, que vai dar 4R2 igual a 25 mais 25, certo? E isso aqui vai ser 50. Então, R ao quadrado vai ser 50 sobre 4. Que vai dar 25 por 2, 12,5. Vamos deixar assim para não confundir. Pessoal, se a gente pegar a área do quadrado, né, a área do quadrado é lado vezes lado, ok? Então, nós vamos ter 10 vezes 10, né? A área do quadrado vai ser 10 vezes 10, vai ser 100 centímetros quadrados. É a área de todo o quadrado. Agora aqui, pessoal, a gente já sabe, ó, o raio ao quadrado. Aqui eu tenho meia circunferência, mais meia, mais meia, mais meia. Então, eu tenho 2 circunferências. Então, a área de uma circunferência é π raio ao quadrado, de uma circunferência. Certo? Aqui eu tenho uma, mais uma, 2. A área, então aqui eu tenho 2 circunferências. Então, aqui vai ser 2π raio ao quadrado. Então, aqui vai dar 2π vezes raio ao quadrado, que é 50 sobre 4. Certo? Ó. Raio ao quadrado, 50 sobre 4, que nós já tínhamos encontrado aqui. Se não entender, coloca aí nos comentários que eu respondo, pessoal. Então aqui, ó, 2 vezes 50 dá 100π sobre 4, que vai dar 25π. A área dos dois círculos, 25π. Então, se a gente quer saber o valor
da área achuleada, bastaria subtrair a área do quadrado menos a área dos dois círculos. Ó. Se eu pego a área total e tiro a área dos círculos, vai sobrar só o achuleado. Ó. Então aqui ficaria 100 menos 25π. Né, pessoal? Isso aí da letra E de Equador. Ok, então olha só. Revendo, ó, a gente consegue fazer a área do quadrado, 10 vezes 10, 100. Aqui, como aqui é o metade, eu tenho 5, 5, e aqui eu tenho R mais R, 2 R's. Sei o valor do R ao quadrado por Pitágoras. E a área de um círculo é π raio quadrado. Como a gente tem um círculo aqui, mais um aqui em cima, são dois círculos. Ó. Um círculo, meio mais meio mais meio mais meio dá 2, ok? Então nós vamos ter 2π raio quadrado. Então, se eu fazer a área do quadrado menos do círculo, vai sobrar a área em azul, que é que está pedindo. Para questão. Pessoal, agradeço a atenção. Justiça, Rio Grande do Sul, técnico judiciário, a questão diz o seguinte: no cubo de aresta 10, então aqui nós temos 10 de aresta, né, pessoal? 10, 10 e 10. Nas três dimensões é um cubo, tem as mesmas dimensões 10, encontra-se representada por um plano passando pelos vértices B e C e pelos pontos P e Q, pontos médios respectivamente. Então aqui, pessoal, ó, de G até Q eu tenho 5, certo? E de F até P eu também tenho 5, ok? A área do quadrilátero BCQP, então ele quer saber a área de BCQP, certo? Então aqui, ó, nós temos 10, ó, de B até C tem 10, ok? A gente precisa saber esse valor aqui, certo? Tranquilo? E aqui também. Então nós vamos ter 10, depois aqui nós vamos ter 10 lá em cima também. E aqui o valor que a gente não sabe, o valor de x, certo? Vou botar aqui x, que a gente não sabe. Mas olha o que a gente sabe, ó, pessoal, a gente pode calcular isso aqui. Por quê? Porque olhando ali, ó, C, G, Q, ó, o que acontece, ó? Esse valor aqui que a gente chamou de x, aqui tem 10 e aqui tem 5. Então a gente consegue, por Pitágoras, calcular o valor de x, certo? Aqui, ó, daqui de C até G tem 10. De G até Q tem 5, que é o ponto médio. Se não entendeu, aí coloca nos comentários, pessoal. Então ele pode fazer Pitágoras, x ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado, ok? Beleza? Então nós vamos ter x ao quadrado, vai ser 25 mais 100, 125. Ok? Como é que a gente faz para achar o valor de x? A gente extrai a raiz aqui, extrai a raiz aqui. Raiz de x quadrado é x. 125, né, pessoal? A gente pode dividir por 5, vai dar 25, dividido por 5, 5, dividido por 5, 1. Então, 125, eu posso fazer 5 ao quadrado vezes 5. 5 ao quadrado eu tiro da raiz, vai dar 5 raiz de 5. Ok? Qual é a área desse quadrilátero? Aí fica barbada, né, pessoal? Por quê? Porque esse x agora a gente achou que é 5 raiz de 5, esse quadrilátero vai valer x vezes 10. Essa aqui vai ser a área. Vai ser 10 vezes 5 raiz de 5, 50 raiz de 5, né? Como ele está inclinado assim, eu só botei ele inclinado, né? A gente vai ter esse valor aqui, 50 raiz de 5, letra C de Canadá. Se tiver dúvidas, coloque no comentário que eu respondo para vocês, certo, pessoal? Quiser participar do canal Técnico Judiciário, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, questão 39. Um cilindro reto tem altura H e volume V. Então, um cilindro reto, né? Então, ele vai ter aqui, ó, a altura, ele vai ter H, certo? E aqui vai ter correspondente um volume V. Para que um cone reto com base igual a esse cilindro tenha um volume V, que altura ele deve ter? O cone, pessoal, ó, eu quero saber qual é essa altura do cone.
para que ele tenha o mesmo volume V. Isso aqui seja o mesmo volume. Tá, pessoal? Isso é uma questão de geometria espacial. O volume de um cone, pessoal, é 1/3 da base vezes a altura. Certo? O que acontece, né? Ele está dizendo ali, ó, que o cone tem a base igual. Então, essa base aqui, ó, a área do cilindro aqui, ó, eu vou daqui. O volume do cilindro seria a área da base vezes a altura, certo? Ele está dizendo que essa base aqui, ó, é igual a essa base aqui, ó. Então, o volume do cone vai ser 1/3 da área da base, né? Que eu vou chamar aqui de área de base, vezes a altura. Se ele quer que isso aqui seja igual a V, né, pessoal? Ó, quanto é que vai ter que ser a altura, né? A altura, né, desse cara aqui vai ter que ser quanto? Né? Dá para ver. Para ter o mesmo V, vai ter que ser o que aqui? Esse H vai ter que ser 3 vezes o H do cilindro reto. Certo? Porque daí nós vamos eliminar que para ter o mesmo V, ó, esse H tem que ser 3 vezes esse valor, porque daí vai ficar 1/3, né? O volume do cone vai ser 1/3 vezes a área da base, que é a mesma, vezes 3 vezes a altura do cilindro. Então aqui eu vou cortar 3 com 3, vai dar a área da base vezes a altura. Certo? Então essa área da base vezes a altura é para fechar o volume V. Então, como o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, né? Tendo a mesma área da base, a altura tem que ser o triplo. Então ele fecha a letra E de Equador. Ok? Espero ter ajudado, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, coloquem ali nos comentários que eu respondo para vocês. Questão muito 40 obrigado do concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, técnico judiciário. Para que a sequência, então vamos lá. Aqui nós temos a sequência 4x menos 1, x quadrado menos 1 e x menos 4 forma uma PA, uma progressão aritmética, né? X pode assumir, dentre as possibilidades abaixo, o valor de quê? Qual o valor de x? Ok, pessoal? Bom, relembrando uma PA, PA é aquela que tem uma razão constante, ok? Então, se eu pegar, por exemplo, assim, ó, 1, 3, 5, 7, 9, a razão dessa PA, ela é 2, certo? Porque eu vou pegar aqui, ó, mais 2, né? Mais 2, aqui mais 2, eu vou subindo de 2 em 2. Então, se eu faço o processo inverso, eu fizer o segundo termo menos o primeiro, 3 menos 1 vai dar 2. É a mesma coisa que se eu pegar o terceiro para o segundo, 5 menos 3 vai dar 2. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer o segundo menos esse, vai dar a razão. Que é a mesma coisa que o terceiro menos esse, que vai dar a razão. Ok? A gente vai igualar x com x e descobrir o valor de x. Então, vamos lá. Então, nós vamos pegar o segundo aqui, x quadrado menos 1, menos esse valor aqui, 4x menos 1. E isso aqui vai ser a razão, certo? O segundo menos o primeiro. Que é a mesma coisa que o terceiro menos o segundo. Ó. X menos 4 menos x menos 1. Então, vamos lá. X quadrado menos 1 menos 4x. Menos com menos, mais. X menos 4 menos x quadrado mais 1. Vamos passar tudo para cá. X quadrado eu vou passar para cá. Então vai ficar x quadrado mais x quadrado, certo? Aqui nós matamos. X menos 4x menos x, tá? Aqui menos 1 mais 1 dá 0. Menos 4 mais 1 menos 3 passa para lá mais 3. Certo? Igual a 0. Então eu vou ter 2x quadrado menos 5x mais 3 igual a 0. Então o x pode assumir dois valores, ok? Vamos lá então. Ele quer saber, dentro das possibilidades abaixo, qual valor que ele pode assumir. Então Bhaskara agora, né, pessoal? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Aqui o b, ó. E a equação é ax2 mais bx mais c. Então o nosso a aqui, pessoal, o nosso a vale 2. O B menos 5 e o C vale 3. Então, menos B menos 5, mais ou menos raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 3. Sobre 2A, 2 vezes 2.
Então aqui vai dar 5, mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 24 sobre 4. Pessoal, se não entendeu, coloca no quadro aí, no comentário, que eu respondo para vocês. Então aqui, raiz de 1 é o próprio 1 dividido por 4. Então aqui eu vou ter 5 mais 1 dividido por 4. 5 menos 1 dividido por 4. 4 sobre 4 é 1. 6 por 4 vai dar 1,5. Então os valores que ele coloca ali não tem o 1, então é 1,5, letra B de Brasil. Ok, pessoal? Questão 41 do Tribunal de Justiça Técnico Judiciário. Na figura abaixo, encontram-se representadas 3 etapas da construção de uma sequência elaborada a partir de um triângulo equilátero. Então nós temos ali etapa 1, né, pessoal? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, certo? Na etapa 1, marque os pontos médios dos lados do triângulo equilátero e retire o seu triângulo com vértice nesses pontos médios, obtendo os triângulos pretos. Na etapa 2, marque os pontos médios dos lados dos triângulos pretos obtidos da etapa 1 e retire os seus triângulos com vértice nesses pontos médios, obtendo um novo conjunto de triângulos pretos. E etapa 3 é a seguinte, mantém o mesmo padrão. Mantendo o padrão de construção acima descrito, o número de triângulos pretos existentes na etapa 7 é quanto? Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui, pessoal, para a gente poder ir até o 7 ali. Beleza. Então, nós temos etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapa 6, etapa 7. Eu quero saber quantos caras nós vamos ter aqui. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos contar, né? A etapa 1, quantos triângulos pretos nós temos ali? Ó? 1, os 2 na base e o de cima 3. Então, aqui nós temos 3. Com a situação que ele fez ali, ó, a etapa 2, eu vou ter na base 1, 2, 3, 4. Depois na segunda fileira, 5, 6. Na terceira, 7, 8. E lá em cima, 9. Então eu tenho 9. Etapa 3, vamos lá, o último aqui. Ó, eu tenho a primeira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na segunda coluna, na segunda linha ali, 8. Mais 1, 2, 3, 4. 8 mais 4, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Opa! O que a gente está vendo aqui, pessoal? O que está acontecendo aqui? Isso aí é uma PG, nós não precisaríamos nem fazer a conta aqui, né? De fazer os desenhos, vai ser uma loucura fazer esses desenhos aí, ó. Então, ó, daqui para cá, ó, eu tenho vezes 3. Daqui para cá, eu tenho vezes 3. Então, isso aqui é uma PG de razão 3. Cada novo número subsequente é 3 vezes o anterior. Então, aqui, 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. 729 vezes 3, 700 vezes 3 dá 2,100. 29 vezes 3, 87, 2,187. Esse aqui vai ser um número de triângulos que a gente vai ter na 7ª etapa desse desenvolvimento. Isso aí vai fechar a letra C, pessoal, de Canadá. Então a gente só teria que ver. Se tiverem dúvidas, coloquem aí no canal, pessoal, que eu respondo os comentários. Que aqui eu tenho uma PG. Então é só fazendo a multiplicação por 3 até chegar no 7º termo ali que ele está pedindo, letra C. Ok, pessoal? Questão 42 do concurso técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Porto Alegre. A questão diz o seguinte: em cada um de 2 dados idênticos, as faces são numeradas de 1 a 6. Lançando os dados simultaneamente, cuja ocorrência de cada face é igualmente provável, a probabilidade de que o produto dos números obtidos seja um número ímpar é quanto? Ok? Então, o que nós vamos ter que fazer? Quais são as possibilidades? Se eu tirar 2 dados, posso ter 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, certo? Depois eu posso ter 2 no primeiro, 1 no segundo, 2 no primeiro, 2 no segundo, 2 no primeiro, 3 no segundo, 2 no primeiro, 4 no segundo e assim por diante. Então eu vou colocar aqui, só para deixar bem didático, todas as possibilidades de acontecer
no lançamento de dois dados. Aqui eu tirei 3 no primeiro, 3 no segundo, 3 no primeiro, 4 no segundo, 3 no primeiro, 5 no segundo, 3 no primeiro, 6 no segundo. Certo? Aqui de novo, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6. Depois eu vou ter 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5, 5 e 6. E depois vou ter 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5, 6 e 6, certo? São todas as possibilidades jogando dois dados. Então eu vou ter aqui, ó, 36 possibilidades diferentes de acontecer, certo? Bom, ele quer saber, pessoal, a probabilidade do produto ser ímpar. O produto ser ímpar, né, pessoal? Certo? Então nós podemos pensar o seguinte, ó, quando é que o produto é ímpar? Né? Se eu pegar, pessoal, aqui, ó, par vezes ímpar, isso dá par. Quer ver? Ó, 2, que é par, vezes 3, que é ímpar, dá 6, que é par. Se eu pegar ímpar vezes ímpar, né, pessoal? 3 vezes 3 vai dar 9. Vai ser sempre ímpar também. Então aqui vai dar ímpar. E se eu tiver par vezes par, vai ser sempre par também. Então a única chance de acontecer produto ímpar é quando eu tiver ímpar vezes ímpar. Os dois serem ímpar. Isso aqui vai me dar um número ímpar também, ok? Então, onde é que eu tenho ímpar aqui? Ó? Eu tenho aqui ímpar e ímpar, ímpar e ímpar, ímpar e ímpar. Aqui par, par e ímpar, par. Aqui já tem um par, ó. Aqui não vai ter nenhuma, porque já tem um par. Ó. Se eu tenho um par e um ímpar, já dá par, então nem vou atrás. Aqui já tem outro, ó. Ímpar e ímpar, ímpar e ímpar, ímpar e ímpar. Aqui já tem par, aqui já não tem como ser. Ímpar e ímpar, ímpar e ímpar, ímpar e ímpar. Aqui é par. E aqui tem par, no 6 também não é. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chances. Certo? Então a probabilidade de alguma coisa é aquilo que eu quero saber, a probabilidade de acontecer aquilo que a gente quer, né, pessoal? Sobre tudo que é possível. Certo? Essa é a chance de acontecer. Então, qual é a probabilidade de a gente ter, jogando dois dados, o produto ímpar? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chances de acontecer. Quantas possibilidades tem de acontecer? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 6, 36. Então, 9 por 36, isso aqui, a nossa probabilidade vai ser de 1/4, ou seja, 25%. Então, vai ser letra A. Certo, pessoal? Letra A de América. Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê um like. Quiserem participar do canal, vai ser uma honra. Ative o sininho, compartilhe com os amigos. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Valeu!